Vale da Folha de Maple. Mais recentemente, ocorreu uma infecção massiva na cidade de Vale da Folha de Maple. As pessoas se transformaram em zumbis. Tinham presas e olhos enlouquecidamente ardentes. O sangue escorria de suas bocas. Havia devastação e confusão por toda parte, e neste mundo caótico, o Bureau de Anomalias se tornou a última linha de defesa de toda a humanidade. No meio do caos, pessoas de capas de chuva branca apontaram uma câmera para o ministro-chefe, deram a ele um microfone e disseram que, sob sua liderança heroica, um grande surto de infecção havia sido eliminado mais uma vez. O que ele achava disso? Olhando diretamente para a câmera, o ministro respondeu que a proteção do país é o dever de cada um, e ele espera muito que isso inspire os jovens que estão sentados em frente à tela da TV a se juntarem às fileiras deles. Porque o bem das anomalias. Um jovem que assistia a esse relatório na TV o desligou sem ouvir. Ele acha que esses bastardos do Bureau estão se esforçando ao máximo para conseguir novos peões, tornando as anomalias algo familiar. Ele é apenas um viajante do tempo comum, o que ele não sabe como fazer. Durante a transição, ele não tinha como evitar, absolutamente. O jovem de cabelos escuros segurava uma carta de demissão em sua mão, na qual escrevia para o respeitável chefe do ramo sudoeste do Bureau de Anomalias. Hoje era seu primeiro dia de trabalho e ele gostaria de se demitir. Nos últimos 6 meses, desde o primeiro dia de treinamento, ele não recebeu absolutamente nenhuma ajuda dos representantes do Bureau, embora tenha aprendido alguma coisa. A razão não reside apenas nas circunstâncias pessoais, mas também na burocracia interminável dentro da estrutura, em um ambiente de trabalho desconfortável, em um enorme risco e em salários baixos, que não podem ser chamados de renda. Ir trabalhar é o mesmo que visitar um cemitério. Lin Fan leu sua declaração novamente e percebeu que seria muito difícil concluir o treinamento. Ele não herdou a memória do dono original e não se destaca por uma mente forte. Teria sido muito mais fácil sair mais cedo. Tirando o distintivo de seu pescoço, o jovem se levantou do sofá e se dirigiu para a porta. Uma vez do lado de fora, ele jogou o envelope em uma gaveta. Por toda parte havia cartazes vermelhos alegres que instavam a tomar cuidado com a união de despir. Lin Fan prometeu a si mesmo que, após sua demissão, voltaria imediatamente ao seu antigo negócio. Ele venderia antiguidades. É muito mais seguro. Não há pressa, ao contrário do último emprego. Lin Fan entrou na enorme sala de jantar onde seus colegas estavam almoçando. Até hoje, eles treinaram lado a lado. Mas após a distribuição, essas pessoas eloquentes e alegres, as quais a natureza dotou de um alto nível de força espiritual, são aquelas que foram enviadas para a linha de frente. A maioria de sua comitiva são membros do departamento administrativo e de pessoal. Eles podem não ser tão bons, mas ainda são um elo forte, e quanto ao restante, são lixo inútil designado para o centro de apoio, pessoas com classificação e salários mais baixos, pessoas de terceira classe. Os 2 caras chamaram Lin Fan, mas ele simplesmente passou por entre eles sem nem se virar. A casta é um lugar vazio, mas felizmente, não tem nada a ver com ele. Em breve, ele estará completamente livre. Um cara estava sentado sozinho à mesa e chamou de irmão Fan até ele. E quando o de cabelos escuros já estava sentado, ele disse que tinha sido enviado para o departamento de equipamentos do centro de apoio, e então perguntou a Lin Fan para onde ele foi enviado. O de cabelos escuros respondeu que agora estava no departamento anatômico. Todos ao redor se tensionaram com o que ouviram. Afinal, o departamento anatômico é o pior departamento de todo o Bureau. Lá, você pode esquecer qualquer avanço na carreira, aumentos salariais, em geral, uma carga incrível. Dizem por aí que as pessoas mexem com cadáveres estranhos todos os dias. De repente, todos decidiram que ficariam longe desse cara. Mas o vizinho à mesa disse que não perguntaria quantos pontos ele fez nos testes. Mas o departamento de anatomia não é tão ruim. Pelo menos é seguro lá. De repente, notícias urgentes foram ouvidas na TV. Foi relatado que, 1 mês atrás, um colecionador, um dos cavaleiros da Organização de Purificação, invadiu a seita no sudeste de Bangkok. Foram mortos 35 mentores espirituais, incluindo 7 grandes mentores que foram decapitados. Todos na sala de jantar simplesmente congelaram por um tempo e tentaram digerir o que ouviram. Alguém no canto disse que o assassino era muito cruel. Nenhum dos 35 conseguiu escapar? De outro ponto de vista, ouviu-se que o assassino é principiado quando se trata de trabalho,
E todos os seus alvos são altos funcionários de diferentes países ou pessoas de organizações terroristas. Só ele pode encabeçar a lista dos criminosos mais procurados. Lin Fan pensou sobre isso. Esse colecionador é tão forte que as pessoas, assim que o veem, estão prontas para desistir da vida. Felizmente, ele apresentou sua demissão e nunca mais encontrará esse pervertido em sua vida. O telefone no bolso de Lin Fan tocou e ele atendeu. Foi informado de que seus pais tinham vindo ao alojamento para visitar. Lin Fan se levantou da mesa e se dirigiu à saída, enquanto seu amigo notou que ele mal tinha comido alguma coisa. Ele precisa levar comida consigo. No entanto, Lin Fan respondeu que não precisaria mais e se dirigiu ao dormitório. Uma mulher de cabelos vermelhos e um homem com malas estavam parados na frente da entrada. Assim que ela viu seu filho, ficou surpresa com sua magreza. Os pais trouxeram muitas guloseimas para o rapaz, para que ele não esquecesse de cuidar de si mesmo. O homem percebeu que, apesar de seu humor ter melhorado visivelmente, aparentemente o treinamento tinha feito bem a ele. O rapaz pensou que, ao contrário de sua vida anterior, pelo menos ele tem uma família e paz nesta. Abrindo a porta de seu quarto, o jovem chamou seus pais para entrarem, mesmo que ele não tenha memórias. Mas basta olhar para essas pessoas amigáveis para entender que esta é uma família acolhedora. E ele realmente espera que eles aceitem sua decisão de sair. Para parecer hospitaleiro o suficiente, Lin Fan serviu água e sugeriu que eles deviam estar muito cansados da estrada. Ele não tinha chá porque estava acostumado a beber água. Mas se eles quisessem, ele poderia sair e comprar. O rapaz não entendia por que eles congelaram e a atmosfera de repente ficou tão pesada. Será que eles realmente descobriram sobre sua demissão? De repente, os pais bateram palmas e começaram a rezar, como as pessoas faziam em Bangkok. Eles sussurraram algo como se a alma humana fosse purificada e o mundo sujo chegasse ao fim, e o Senhor do Abismo finalmente apareceria para o mundo. Lin Fan não entendia absolutamente o que estava acontecendo. Ele continuou parado no meio do corredor com 2 copos de água nas mãos. Então eles se curvaram repentinamente, e o homem informou ao gerente que a primeira fase do projeto Rododendro tinha sido concluída. Foram instaladas 323 bombas. Todos estão em estado de prontidão e aguardando novas instruções. Prontos para lançar um ataque a qualquer momento. Todos eles serão eliminados a qualquer momento com uma única explosão. O plano é simplesmente perfeito. O líder deve aceitar os elogios de seus subordinados. Que o Senhor do Abismo desça. Lin Fan interrompeu seus discursos intermináveis. Ele não entendia nada do que estava acontecendo aqui. O que era isso agora e o que são essas palavras? Ele realmente não entendia nada disso. O homem de repente disse que entendia tudo, porque aparentemente, ele precisava disso. Então eles lhe deram um objeto incompreensível e Lin Fan percebeu que estava tocando a cabeça com as mãos nuas. E que tipo de gosto pervertido esse colecionador tinha? O pai abriu a maleta e disse que sua coleção estava pronta. Havia cabeças dentro, e elas o protegeriam a qualquer custo. Esses dois pensavam que Lin Fan era o senhor colecionador. O cara estava completamente chocado. Lin Fan estava se debatendo em seus pensamentos. Ele, um viajante do tempo, conseguiu se tornar o vilão do escritório de anomalias. Um verdadeiro chefe. Afinal, ele não herdou nenhuma memória ou habilidade do proprietário anterior. Isso não é o fim. Se depois se descobrir que ele não é quem essas pessoas pensam que ele é, haverá mais uma cabeça nessa maleta. Se ele vive ou morre depende de quão calmo ele permanecer. De qualquer forma, é preciso continuar sorrindo. Reunindo sua força, o rapaz sorriu, o que surpreendeu muitos pais. Ele estava calado, mas sorrindo. O que poderia significar? Então o homem se ajoelhou novamente e entregou ao rapaz um interruptor de detonação de bomba mental e uma lista de alvos. O jovem pode explodir cada um deles individualmente ou pressionar o botão principal para explodir todos ao mesmo tempo. Lin Fan segurava um pequeno controle remoto em suas mãos e não conseguia entender como essa coisa funcionava. O homem disse que ele só precisava parar os mais despertos, e eles cuidariam do resto. Lin Fan não sabia o que fazer, se apertar o botão ou não. Ele não sabe quantas pessoas morrerão se ele apertar esse botão, mas ele realmente quer parar os mais despertos. Mas se ele não clicar, pode se expor e perceber que não tem ideia de tudo isso.
A mulher percebeu que o líder estava hesitando. Ela concorda que o plano é realmente radical e causará uma reação violenta do escritório. Mas essa é a ordem do próprio presidente. Lin Fan percebeu que o mérito do colecionador é muito alto. Não é surpresa que o próprio presidente tenha tido uma mão nesse assunto. Já existe uma conexão estabelecida entre eles, então é impossível não obedecer às ordens um do outro. Lin Fan se recompôs e disse que a situação tinha mudado porque o escritório estava ciente do plano deles. E, portanto, eles precisam passar para o plano B. O homem e a mulher suspiraram. Finalmente, o líder deles ao menos respondeu a algo. Um colecionador se opondo a toda a equipe. Lin Fan observou que o método de comunicação anterior também deveria ser substituído imediatamente, e eles precisavam sair deste lugar o mais rápido possível. O homem se curvou e disse que fariam tudo o mais rápido possível. O rapaz os deixou ir. Todos saíram pelo corredor, fingindo uma cena de família amorosa na frente dos outros. A mulher disse a Lin Fan que ele deveria trabalhar duro e se dar bem com os colegas. É muito difícil encontrar um emprego decente agora. E não importa qual seja sua posição, o mais importante é que ele esteja completamente seguro. O jovem assegurou aos pais que foi enviado ao centro de apoio, então eles não têm com o que se preocupar. O funcionário do albergue ficou agradavelmente surpreso. Que família amorosa e amigável está na sua frente. Lin Fan pediu educadamente que ele acompanhasse seus pais até o portão, e o homem disse a ele para não se preocupar e correr para o encontro. Ele estava cuidando dos pais, mas não é bom para um rapaz se atrasar pela primeira vez. Acenando a Deus, Lin Fan bateu a porta de seu quarto com toda a força e começou a procurar por escutas. Felizmente, ele não encontrou nada. Um pouco depois, ele foi tomar banho e não conseguia parar de pensar no que diabos ele era, um colecionador, um vilão. Eu entendo como o problema é que ele não tem memórias nem habilidades do dono anterior. Ele é como uma galinha jogada aos leões. Por que ele faria tudo isso? Uma família amorosa. Uma vida estável como negociante de antiguidades. Tudo isso agora está tão distante dele. Mas então o rapaz decidiu parar de pensar nisso. Seja qual for o plano, precisamos decidir o que fazer agora. Além disso, é preciso retirar a sua demissão o mais rápido possível. Enquanto isso, já estava um pôr do sol vermelho lá fora e os pais estavam indo de carro. Eles não entendiam. O projeto seria apenas suspenso? A Sede com certeza ficará furiosa. O que pode ser a razão para sua descoberta? É óbvio que estão a um passo de destruir a filial sudoeste do escritório de anomalias. O homem hesitou por um tempo e depois perguntou à sua parceira o que mais havia no plano B. Mas ela respondeu que não sabia de nada, porque o projeto era apenas uma fachada para a Sede investigar. Parece que o colecionador está ficando muito mais impaciente. Ele está ficando mais forte. Quando os olhos do rapaz e do homem se encontraram, pareceu ao homem que ele havia passado pelos portões do inferno. A garota respondeu que era porque era desconhecido se eles fariam parte de sua coleção. O rapaz está todo temperamental quanto a isso. O que eles deveriam fazer se houver um conflito no futuro entre ele e o presidente? Eles já são seus quintos pais, e o homem não quer que sejam substituídos. A garota pediu a Laolai para não ter pressa, porque, independentemente do que aconteça, ela tem certeza de que ele está mais próximo do Senhor do Abismo. E quando ele vier, seus pecados serão redimidos. Laolai admitiu que era verdade. Por um segundo, ele perdeu completamente sua compostura. De repente, uma fumaça negra envolveu o carro e então os dois perceberam que tinham convidados. Laolai saiu do carro e arrancou a cabeça do monstro. Depois, calmamente, voltou para o carro e comeu o que estava em suas mãos. A garota percebeu que essa forma de unir forças é algo bastante comum. O homem confirmou, mas disse com a boca cheia que tinha gosto assim. No entanto, é bastante adequado como lanche antes de dormir. Quando o carro começou a se mover, o homem perguntou à sua parceira o que ela achava de um omelete com salsão e pimentão. No entanto, ela queria dumplings com salsão e pimentão para um lanche. A Assembleia Geral do Escritório de Anomalias. Há muitas pessoas sentadas na enorme sala. Um homem no palco mencionou 3 estagiários investigadores e pediu que subissem ao pódio para receber o prêmio de estudante destaque. Lin Fan sentou-se à margem e não conseguia entender por que todos esses nomes soavam tão familiares. Em sua mão, ele segurava sua carta de demissão decorada e um detonador.
O general disse que todos eles demonstraram resultados excepcionais durante o treinamento e, infelizmente, de acordo com informações do escritório, alguns agentes conseguiram se infiltrar-se na equipe de investigadores, e então Lin Fan lembrou que todos esses nomes estavam naquela lista. Os assuntos do submundo foram descobertos. De repente, homens armados em uniformes do escritório apareceram de todos os lados, e a confusão completa começou. Super-humanos apareceram por toda parte, havia tantos deles. Aparentemente, todos os membros do grupo de seres sobrenaturais foram destruídos. O que está acontecendo? Uma coisa Lin Fan sabia com certeza, era ruim. O homem continuou dizendo que durante a investigação descobriu-se que 13 pessoas eram da Associação de Limpeza, do Partido da Unidade do Escritório de Salvação das Almas. Eles tramaram seus planos sinistros, aguardando uma oportunidade para agir. Os rapazes na fileira abaixo estavam discutindo se tudo era verdade. Inimigos estão entre eles. Não pode ser que Ju seja espiões. Talvez isso seja algum tipo de engano. Enquanto isso, Lin Fan, que estava sentado atrás deles, lembrou que havia dito que a Associação de Limpeza estava pronta para assumir o escritório. Mas por que, nesse caso, todas essas pessoas estavam reunidas aqui? Há 9 pessoas na lista de espiões, mas só há 7 no palco. Além deles, há outras 2 pessoas da Associação de Limpeza que ainda não foram descobertas. Lin Fan apertou o detonador em seu bolso o mais forte possível. A pergunta mais importante é, e ele se denunciou? Uma garota com um sobretudo passou pelos assentos e lhe perguntaram quem era e de onde vinha. Ela estava se dirigindo às pessoas que estavam no palco e argumentando que não responderiam a perguntas tão insultantes. Porque eles não eram espiões. Um homem se apresentou como Zanji Azul, um estagiário investigador da filial sudoeste do escritório para o estudo de anomalias. A garota de máscara cruzou os braços sobre o peito e disse que tudo isso estaria na consciência daqueles que mentem. Afinal, é preciso pagar por tudo. Seus olhos se acenderam de vermelho e isso teve algum efeito estranho sobre os presentes, que imediatamente começaram a gritar que haviam mentido e pagariam pela mentira. Todos caíram no chão, cuspindo suas entranhas, e a garota perguntou qual era o objetivo final deles. Eles responderam que cumprimentariam o Senhor do Abismo e espiariam seus pecados e reprimiriam os espíritos malignos e protegeriam o mundo. A audiência não podia acreditar que todos eles realmente fossem espiões. Eles haviam vivido lado a lado com espiões por tanto tempo, era assustador pensar nisso. Felizmente, o diretor não era estúpido, caso contrário, o escritório estaria em perigo completo. Enquanto isso, Lin Fan estava tentando entender o que acabará de acontecer. Será que a garota tinha uma das habilidades dos despertos do escritório? Se alguém tivesse aplicado essa hipnose nele, mudando por dentro, então os cogumelos confessariam imediatamente. Enquanto isso, o diretor estava de pé no púlpito e disse que o mundo deles passou por mudanças muito grandes, e é uma batalha feroz. Ele realmente espera que todos acordem e percebam que mesmo nessas condições, é preciso, antes de tudo, permanecer humano. O homem anunciou que a reunião tinha terminado. Lin Fan pensou que, felizmente, apenas alguns deles foram encontrados. Parece que ele e as 300 bombas estão seguros. Quando todos saíram da sala, o diretor perguntou ao assistente se ele detectou flutuações de energia especial, e ele disse que não. Mas um dos estagiários investigadores se atrasou para a reunião, porque seus pais o visitaram hoje. Uma garota de sobretudo se aproximou deles e perguntou qual era o indicador de força espiritual e se havia algo estranho. Um homem loiro com óculos respondeu que o índice de inteligência é 18, um pouco acima da média. Ele conseguiu um cargo no departamento de anatomia, o que é muito estranho. Ele também apresentou uma carta de demissão. Não se sabe por que, ele a retirou secretamente quase imediatamente após apresentar a solicitação. Provavelmente, ele apenas se arrependeu da decisão. O diretor respondeu que, com o indicador de força espiritual tão fraco, o departamento de anatomia é tudo o que resta para ele. A garota perguntou ao diretor se não valeria a pena realizar um teste de polígrafo coletivo. Provavelmente, eles deixaram alguém passar. Mas ele se virou e respondeu que não vale a pena avaliar um peixe pequeno, e um grande não precisa disso. O escritório de anomalias lida com incidentes anormais, independentemente de quem os procura e de quanto benefício eles tragam. Claro, se algo acontecer, sempre se pode aplicar uma repreensão disciplinar.
E em relação aos espiões que acabaram de ser pegos, é preciso colocá-los em um sono eterno. Esses canalhas devem ter aparecido, pois seus planos não podem mais ser adiados. Um pouco mais tarde, naquela noite, Lin Fan estava na recepção de boas-vindas dos novos integrantes do departamento de anatomia, sentado à mesa redonda de sua faculdade. Ele foi recebido com copos de vinho e Wujian, o chefe do departamento de anatomia, disse que ele era o sangue novo que estavam esperando por mais de 2 anos. Lin Fan agradeceu ao diretor e perguntou se poderia falar sobre os detalhes do departamento e se o trabalho era difícil. O diretor sorriu e sugeriu que o cara provavelmente ouviu que a principal tarefa deles era abrir corpos infectados anormais e buscar dados sobre suas mutações. O cara está livre até às 15 horas de amanhã, e depois disso, Lao Zhan lhe dará um pequeno tour. O cara ficou contente por ter um gerente tão bom que lhe deu meio dia de folga. Mas Lin Fan disse que estava tudo bem e que ele estaria no trabalho como de costume às 8h30 da manhã. De repente, todos ao redor riram alto, e um cara lhe disse que se ele viesse trabalhar tão cedo, provavelmente seria a única pessoa lá. Outro homem, Liu Dalun, vice-chefe do departamento, explicou que eles geralmente trabalham das 15 horas às 17 horas. E se ele chegasse mais cedo, não encontraria ninguém no local de trabalho. Lin Fan não esperava que trabalharia apenas algumas horas por dia. Ele estava prestes a perguntar algo sobre a autópsia, mas foi interrompido. O pesquisador do departamento de anatomia, Zhang Ongbin, se apoiou no cara por trás e disse que ele provavelmente ouviu o que os outros estavam dizendo. Dizem que o departamento é o mais pesado e ocupado, mas na verdade, eles mesmos espalham todos esses rumores. Em resumo, o objetivo do trabalho deles é evitar competições, fugir do desenvolvimento e apenas fingir que estão trabalhando. Todos apoiaram o grito, incluindo Lin Fan. Logo o cara pegou a garrafa e disse que havia recuperado a visão. Deixou todos saberem que ele continuaria a levar essa filosofia para o mundo. E ergueu o copo para todos eles. Logo veio uma completa embriaguez. E depois de um tempo, já ao amanhecer, Lin Fan acordou na cama, perto da qual um monte de garrafas vazias estava pendurado. Parece que ontem ele realmente exagerou um pouco. Enquanto o moreno se esticava na cama, seu telefone tocou. Eles não esperavam que alguém o chamasse tão cedo. Atendendo o telefone, ele ouviu um sibilar e depois uma voz lhe disse que ele havia feito um ótimo trabalho e até conseguiu evitar a armadilha que o escritório havia preparado. A operação continua e precisamos esperar pela próxima ordem. Lin Fan não entendia o que diabos estava acontecendo. Uma ligação da associação de striptease. Provavelmente. Este é o presidente da associação. Isso significa que ele recebeu aprovação? Mas então o jovem se recompôs rapidamente, porque ele é um coletor. Ele é o chefe. Do outro lado da linha, o sibilar continuou. Preciso. Disseram a ele que não dissesse nada. A associação cometeu um erro e ofendeu o cara. Eles lhe darão o suficiente. Lin Fan notou que a outra parte estava falando suavemente. Ele respondeu que estava tudo bem para a chegada do Senhor do Abismo. O moreno suspirou e se ordenou a aceitar isso. Foi um bom começo. Mas que tipo de compensação é essa? Eles realmente não querem torná-lo vice-presidente, mas ele não precisa disso. Ele preferiria acreditar que encontrou algo que o colecionador deixou para trás. É uma questão de vida ou morte. Revirando todos os seus armários, Lin Fan encontrou algo. Era um caderno e uma chave. E o cara se perguntou se esses poderiam ser seus talismãs salvadores da vida. Pouco depois, ele já estava a caminho do trabalho e, no caminho, viu o Dr. Zhang, a quem acenou com a mão. Ele coçou a cabeça e disse que era ótimo que ele já estivesse aqui. Então ele chamou o cara para ajudar na autópsia. O cara ficou surpreso com tais perversões logo de manhã. Quando entraram no departamento anatômico, o médico pegou um traje de proteção de uma gaveta e deu a Lin Fan. O trabalho sempre fica em segundo plano, a segurança em primeiro lugar. O trabalho deles é verificar se há objetos anormais deixados no corpo do cadáver. Isso pode ser considerado uma espécie de infecção, então esses remédios são extremamente necessários. É estritamente proibido aparecer no local de trabalho sem um traje de proteção. O moreno respondeu que entendia tudo e seria muito cuidadoso. Então o médico apontou para o cofre com uma arma e disse que havia um exatamente igual na sala de serviço. Bem, isso é caso algo dê errado. Lin Fan hesitou um pouco. Eles não estão seguros aqui?
Então o médico se inclinou para o cara e sussurrou em seu ouvido que ele provavelmente não tinha ouvido. Mas um investigador uma vez enlouqueceu por causa de seu trabalho. Ele desceu à morgue à noite, encontrou o corpo de uma mulher, não terminou o pensamento e Lin Fan o chamou de pervertido. O médico disse que quando você olha para o abismo olha de volta para você, e um dia o cara entenderá. Mas não há nada com que se preocupar, porque eventos desse tipo são extremamente improváveis. Porque este departamento é o mais seguro do Bureau de Anomalias. Até mesmo sobre este cofre há uma espessa camada de poeira. Lin Fan respondeu que tudo estava bem desde que ele estivesse seguro. Quando ambos os homens estavam vestidos com trajes especiais, o médico empurrou a porta à direita e disse que, como o cara acabará de se juntar a eles, por enquanto ele apenas se familiarizaria com o processo e hoje estaria de plantão. Eles entraram na sala de autópsia e começaram a trabalhar. Dr. Zhang começou a ensinar o recém-chegado e disse que primeiro ele precisava se familiarizar com o arquivo sobre a localização das anomalias. Ele continha informações detalhadas sobre o corpo infectado. Lin Fan abriu a pasta. O número de série do corpo era I212937. O corpo infectado pertence a Wang Taihao, um caixa do terceiro andar do shopping Guangmin. O infectado atacou 2 visitantes, Wai, que estavam pagando por suas compras naquele momento. Ele os infectou para continuar fazendo a mesma coisa com eles. Como resultado, ocorreu uma fusão e seu simbionte começou a atacar os compradores do shopping. O sangue estava literalmente por toda parte, e os visitantes em pânico tentavam escapar dali. Como resultado, 7 pessoas foram mortas e 32 pessoas ficaram gravemente feridas. Pouco depois, o segundo grupo da terceira brigada do ramo sudoeste do Bureau de Anomalias chegou e eliminou com sucesso o alvo. Depois de terminar de ler tudo isso, Lin Fan perguntou o que significava a letra no início do relatório e se isso era o grau de infecção. Como um infectado de classificação e pode causar tanto estrago? O médico respondeu que sim, não subestime o corpo anormal. De repente, o Dr. Zhang disse que sabia que o cara queria entrar no departamento de investigação avançada. Lá, as pessoas são promovidas muito mais rapidamente e têm um salário maior. Mas também morrem mais rápido. Eles não são como os outros. Se você cuidar de si mesmo, pode viver até a aposentadoria. Enquanto isso, eles estavam abrindo o corpo, e o cara pensou que, felizmente, ele havia treinado por mais de um mês. Caso contrário, ele não acha que teria suportado uma cena dessas. Lin Fan assegurou ao médico que eles se davam bem e ele não tinha com o que se preocupar. Tudo está de acordo com ele, então ele vai aguardar sua aposentadoria. O Dr. Zhang concordou com a forma como ele pensa. Além disso, eles estão sempre aprendendo algo. E, a propósito, a loja de açougue de Liu Daluna está muito popular agora. De repente, algo ficou vermelho e o médico não conseguiu entender o que estava errado. O indicador de radiação mental estava 7 vezes mais alto do que o normal, mas a consciência estava vazia. Lin Fan sugeriu que talvez o médico não tenha sido cuidadoso e tenha tocado em algo. E Zhang pensou que tudo estava igual ao de seu chefe. Além disso, ele nem é um mestre em pesquisa, então de onde algo poderia ter vindo para dentro de sua cabeça? O médico apenas resmungou diante das palavras do cara e disse que quando trabalhava em uma oficina de reparação de automóveis, ganhou o apelido de cirurgião da indústria automobilística por sua minuciosidade no trabalho. Reparar um carro com ele era como uma operação completa. Ele abriu a boca do homem morto e perceberam que ele ainda era um glutão. Da boca dele, tiraram algo muito estranho, parecido com uma concha usada antigamente. É muito interessante como isso foi parar dentro do corpo dele. Lin Fan achou essa coisa muito bonita e perguntou se poderia ficar com ela. Então tudo começou a brilhar ao redor, e o homem ordenou que ele a colocasse urgentemente em uma caixa. Respiraram aliviados porque tinha passado. O médico explicou que é por isso que a proteção deles é tão importante. Ficar sob a influência de uma anomalia é fácil aqui. Em caso de necessidade, um alarme automático é acionado e um poderoso antisséptico é pulverizado ao redor. A maioria das pessoas nem consegue acordar dele. Logo, Lin Fan percebeu que a concha era bastante incomum. A quantidade de radiação aumentou para 100 em apenas um segundo. O médico disse que os caras do departamento de investigação são verdadeiros amadores, e Lin Fan não precisa se preocupar com isso. Amanhã, o Dr. Zhang entregará ao departamento de pesquisa. Por enquanto, o cara precisa escrever um relatório no modelo e pode considerar que terminaram.
O jovem não esperava que o trabalho fosse tão fácil. Acontece que o trabalho deles é ficar seguros e descansar mais. De repente, o médico reclamou que suas costas estavam doendo muito e pediu desculpas ao cara por tê-lo colocado de plantão, pois ele precisava ajudar a filha com o dever de casa. Lin Fan disse a ele para não se preocupar, pois podia contar com ele. Naquela noite, na sala de plantão do departamento de anatomia, Lin Fan estava deitado em uma cadeira reclinável. Ou ficava olhando para a chave e não entendia por que o colecionador precisava dela. Julgando pelo ornamento, pertence aos Qin ou Anires. O abismo é infinito, um calabouço sem mestre. Apenas aqueles que não têm raízes conseguirão passar. Era como um antigo tratado budista. Mas o que tudo isso tem a ver com isso? Deixando de lado todos os pensamentos, o cara se serviu de uma xícara de bebida quente e ligou a TV com a ideia de que apenas aproveitaria o turno da noite e a oportunidade de se divertir. De repente, algo aconteceu e ele se levantou abruptamente da cadeira. A princípio, parecia que era um sonho. Mas então, atrás do vidro, ele notou uma menina com um menino que lhe pediu para abrir a porta. Por algum motivo, esses rostos pareciam familiares para Lin Fan. Talvez fosse alguém da equipe noturna. O cara já estava indo em direção à porta para abri-la e se perguntava como eles haviam conseguido tudo isso. Mas então ele parou abruptamente e percebeu o que exatamente eles estavam abrindo naquela tarde. A garota de pele pálida como a morte não conseguia entender como chegou lá. Ela simplesmente acordou de repente neste lugar. E onde está o marido dela? Então o menino perguntou a Lin Fan se ele era um policial. Ele estava no shopping e pediu para devolver os sapatos que comprou, porque é um modelo novo e ele economizou por muito tempo para isso. O cara percebeu que o velho Zhang o havia enganado. O turno da noite é apenas um pesadelo. O médico abriu que tudo ficaria bem. Lin Fan rapidamente trocou de roupa para um traje de proteção e escondeu sua arma atrás das costas. Disse à garota através do vidro que eles estavam no birô de anomalias e estavam sendo examinados ali para que não se preocupassem, as famílias já foram notificadas. A garota não entendeu o que isso significava. Ela estava no birô de anomalias. Ele deve deixá-los sair imediatamente. Caso contrário, ela escreverá uma reclamação. Não deveriam apenas sentar ou até mesmo lanchar caso de um exame? Qual é o problema? Lin Fan franziu suas sobrancelhas grossas e depois apontou uma metralhadora para eles e disse que estavam mortos. A garota começou a se decompor bem diante de seus olhos e então ela simplesmente se lançou contra a janela e perguntou o que ele estava fazendo. Ele não estava lançando maldições nas pessoas? E, de qualquer forma, onde estão os chefes? Ela quer ver todos eles. O menino também disse que tudo o que está acontecendo não é engraçado e ele escreverá sobre isso no Twitter. Sob pressão, o vidro rachou e Lin Fan praguejou, porque era a prova de balas. O alarme de emergência apitou porque o índice de radiação excede o normal. Lee percebeu que eles estavam se acumulando na morgue subterrânea, o que não era bom. Havia uma bagunça real na morgue. Havia cadáveres e esqueletos por toda parte que tinham saído de seus recipientes. E Lin Fan nem sabia o que fazer. Ele pensou que tudo havia acabado. Afinal, ele estava simplesmente cercado de todos os lados. Lin Fan percebeu que não podia mais ficar parado e esperar. Precisava se apressar e sair deste lugar o mais rápido possível antes que fosse tarde demais e ele fosse apenas devorado. Segurando uma metralhadora pronta para atirar, o jovem saiu de trás da porta e apontou para a garota, que já não parecia mais uma pessoa e continuava dizendo que ele ainda tinha a chance de libertá-los. Caso contrário, ela informaria aos seus superiores. E o menino continuava repetindo a mesma coisa. Ele iria se queixar. Lee rezou para todos os deuses e apontou a metralhadora de fogo diretamente para eles, derrubando os monstros de seus pés. Depois, virou-se e correu na direção oposta o mais rápido que pôde, saindo para uma grande varanda e olhando para baixo. O cara percebeu que também havia muitos monstros embaixo e eles o notaram, vendo que estavam subindo as escadas para pegá-lo. O moreno subiu as escadas na máxima velocidade possível. O primeiro andar estava perdido, e apenas a saída pelo andar de cima restava. Enquanto corria, continuou atirando para trás. Esses monstros escolheram a pessoa errada para mexer. Ele os mandaria todos para o inferno de uma vez. O jovem pensou nisso. E de que adianta ser um colecionador? Depois de se afastar um pouco da multidão que corria atrás dele, Lin Fan conseguiu fechar a porta.
Quando os mortos caíram sobre ela, ele começou freneticamente a procurar algo para bloqueá-la. E a questão era se ele poderia entrar em contato com o departamento de segurança. Olhando ao redor, ele viu apenas uma cama, e como era a única coisa naquela sala, ele precisava usá-la para se barricar. Agarrando-a, o cara não entendia por que estava tão pesada, e então percebeu que tinha tocado em algo muito vil. Eram vários cadáveres, o que o jovem não esperava. Ele começou a atirar novamente, tentando se afastar o máximo possível deles, e então ficou sem munição. Parecia que a única maneira de escapar era pular pela janela. Olhando a altura, Lin Fan percebeu que, se não morresse com o salto, certamente ficaria aleijado. Os cadáveres já haviam arrombado a porta e Li não teve tempo de pensar mais. Ainda era melhor do que se ele estivesse deitado de bruços. Ele já estava pulando pela janela quando um dos cadáveres conseguiu agarrar sua perna e puxá-lo para dentro. Em seguida, os outros se juntaram, e o cara percebeu que esse era o seu fim. Este trabalho acabou sendo completamente inseguro. Nada do que falaram na recepção ontem. Depois de algum tempo, Lin Fan se viu amarrado a alguma coisa. Ele não entendia o que os mortos iam fazer com ele. Eles não iam matá-lo? A mesma garota continuava gritando que iria processá-lo. Um grande cadáver, com os corpos de uma garota e um menino saindo de seu corpo, se dobrou excessivamente e não sabia o que estava acontecendo. Ele tinha a sensação de que alguém os estava controlando. O cadáver sorriu e todos os outros começaram a babar também, o que parecia extremamente nojento. Então algo aconteceu. Lin Fan teve que fechar os olhos. E quando os abriu novamente, estava amarrado a uma coluna no topo de uma escadaria de pedra. Havia pessoas com capas pretas ao redor e multidões de pessoas rezando de joelhos abaixo. Seria mesmo um altar de sacrifício? Ele se tornaria uma vítima. Quando as pessoas apontaram suas adagas para ele, o moreno balançou a cabeça cheia de cabelos em direções diferentes na esperança de que tivesse imaginado tudo aquilo. Ele desejou que fosse apenas alucinações causadas pelo ruído sonoro. Criaturas que se pareciam com um tigre e uma cobra apareceram do nada. O cara se perguntou se isso era resultado de uma transformação. O tigre avançou na direção dele e cuspiu algo com sua saliva. E Lin Fan percebeu que precisava se recompor. Não podia permitir que eles o esmagassem como se fosse algum tipo de inseto. Ele gritou: "O que diabos é isso? Não é o fantasma do reino de Diane? E ainda, a quem eles vão sacrificar aqui?" A cobra verde mordeu o cara simultaneamente em ambos os ombros, e ele gritou com todas as suas forças. No entanto, com as chaves douradas que ele tinha em sua mão, ele conseguiu cortar as cordas e enfiá-la no olho do tigre. O olho se iluminou e o tigre ficou vermelho, e depois, como se arrastasse não se sabia para onde. Havia uma sensação como se ele estivesse jantando em algum abismo. Depois de viver em isolamento por mais de 30 anos, um dia ele saiu da montanha e viu o purgatório, o céu e a terra em apuros, as pessoas afundadas no abismo de desastres e um espírito impuro criado pelo homem. Sua raiva foi devastadora. Ele foi até as portas do inferno, construiu uma prisão lá, oprimindo o mal, e trancou um espírito impuro ali. Se os deuses não fizessem isso, então ele faria. O taoísmo é o caminho humano. Deus, o espírito temperado, este é um cárcere de pacificação. Lin Fan novamente não entendia como tinha parado em algum lugar estranho. Novamente, havia um grande penhasco de pedra à sua frente, e havia algumas pinturas ao redor. Ele só se lembra de ter sido atraído para cá, colocando a mão na pedra. Inscrições vermelhas apareceram nela com estranhos apelos aos deuses e a este calabouço. Lai ficou surpreso com as escrituras sobre cultivo. Ele não entendia o que tudo aquilo significava. O calabouço de escravidão foi aberto novamente, e alguma nova informação penetrou na mente do cara. Ele sentiu isso certo, e agora, de repente, entendeu tudo. Ele era um espião infiltrado na Associação de Anomalias, bem como mestre do calabouço de escravidão. E este é um lugar onde se pode subjugar todas as anomalias deste mundo. Lin Fan notou um isqueiro nas algemas não muito longe dele. Ele decidiu pegá-lo, só por precaução, caso fosse útil de repente. No entanto, em primeiro lugar, ele precisa encontrar uma maneira de sair deste buraco. Virando-se para o outro lado, ele não conseguia entender de onde apareceu uma porta enorme na sua frente. E poderia ser uma saída? A porta se abriu e havia um calabouço atrás dela. Era tão grande que não tinha fim.
Havia correntes e gaiolas por toda parte. Olhando para uma das celas, o jovem encontrou lá um meio tigre e 2 cobras. O moreno pensou sobre isso, e quando só esse sujeito peludo e estranho conseguiu colocá-lo lá dentro, o calabouço mesmo o aprisionou ali. Mas, de qualquer forma, esse monstro agora estava preso. Lin Fan o cumprimentou com zombaria e perguntou se ele não o havia avisado. Não mexesse com Pérez, porque ele é muito forte. Li realmente espera que o monstro tenha aprendido a lição. O tigre rosnou tanto que o cara foi arremessado longe da câmera. Uma fumaça vermelha apareceu ao redor e o cara percebeu que estava recebendo novas informações novamente, desta vez sobre o monstro com cabeça de tigre. Essa anomalia é um ser espiritual, um descendente do antigo estado de Diane. Lá, as pessoas veneravam e adoravam ferozes bestas de montanha, o que permitiu que ela evoluísse para essa forma de várias feras. As pessoas o consideram o deus do pilar do tigre. Ele possui a habilidade combinada de milhares de animais diferentes. Naturalmente dotado de força, ele se move rapidamente e se especializa em morder seu alvo. Lin Fan fica muito surpreso ao descobrir que esse monstro é chamado de Deus do Pilar do Tigre. De repente, o tigre começou a atacar as correntes, o que prova que elas ainda têm pelo menos algum benefício. Agarrando uma extremidade da corrente, o cara puxou para si mesmo e ordenou que o tigre se inclinasse. Ele, como um pequeno gatinho fofo, fez tudo de primeira. Ele abriu outra cela, e o jovem encontrou muitas cabeças lá. Era algo incompreensível que se assemelhava a um verdadeiro girassol, apenas feito de cabeças de cadáveres. Era tudo muito estranho. Mas, se você olhar de perto, pode parecer que esse monstro é muito mais assustador do que ele. E por que não havia correntes nele? Estaria ele fora de controle? Um barulho foi ouvido de lado. O cara pensou que alguns monstros haviam conseguido sair. Ele não será capaz de inspecionar este calabouço se algo sair. Correndo de volta, Lin Fan não consegue entender quando a porta do calabouço conseguiu fechar. E o pior é que ele não sabia como ela se abriu, e onde nessa porta há um buraco para a chave. Lembrando que ele tem uma chave, o moreno considerou isso uma verdadeira coincidência. Finalmente, ele conseguiu abrir esta porta e correu para fora. Imediatamente, ele se encontrou no setor de análises, na sala central, onde todos os monstros estavam mortos. Li não entendia quem poderia lidar com todos eles assim. De repente, ele ouviu choro em algum lugar ao longe. Enquanto isso, lá fora o templo estava limpo. O sino do templo ecoava alto e as pessoas no templo rezavam para Buda. Eles perceberam que ele estava no leste, e um dos homens ordenou que o encontrassem imediatamente. A sede central da Associação dos Limpa-Anomalias, pessoas em longas capas pretas estavam reunidas e discutiam que haviam detectado radiação eletromagnética do Senhor do Abismo perto da cidade de Calm. Eles precisam informar o colecionador para procurar qualquer pista sobre anomalias, porque a associação o recompensará generosamente por isso. Filial sudoeste da Associação de Fenômenos Anômalos da cidade de Calm. No crepúsculo do quarto, o telefone tocou e acordou o diretor Zhao. O oficial de serviço acabará de informar ao chamador que o radar detectou ondas anormais do calabouço de escravidão. Sem ouvir o resto, o homem gritou alto no telefone. Como isso pode acontecer? É urgente descobrir a localização e a escala da situação e o intervalo de tempo entre essas ondas. O telefone respondeu que isso aconteceu em algum lugar perto da cidade de Kun e a situação é crítica. O intervalo entre as ondas é 0. O diretor ordenou que notificassem imediatamente o departamento de investigação e pedissem que acelerassem a investigação da cena. Além disso, as ondas emitidas pelo calabouço de escravidão podem ter um impacto na associação. É necessário alertar todos os departamentos para evitar todos os erros. Ao desligar o telefone, o homem virou-se na outra direção e pediu desculpas à sua esposa pela confusão, mas ela não estava lá. Tem acontecido tanta coisa ultimamente. O calabouço de escravidão, o Buda de 8 cabeças, o Senhor do Abismo. Lin Fan suspirou aliviado por finalmente ter terminado. O cara ligou para alguém do departamento de análise e disse que não muito tempo atrás, os cadáveres ganharam vida no trabalho e ninguém os removeu. Precisamos enviar alguém aqui. Havia completa confusão por toda parte. Precisamos esperar até que as pessoas do departamento de investigação cheguem aqui e resolvam tudo. Ele não quer fazer nada aqui, tirando estranhas pedrinhas da boca dos mortos. Lee decidiu guardar algumas para estudar com mais detalhes mais tarde, lembrando-se da chave.
O cara percebeu que agora ela estava diretamente ligada a ele. Pelo menos agora ele tem um lugar onde pode se refugiar se alguém vier atrás dele. Uma equipe de pessoas com trajes de proteção semelhantes ao seu apareceu não muito longe. O cara se perguntou como eles chegaram tão rapidamente. O homem lhe disse que a associação detectou a radiação de algum tipo de anomalia no departamento de análise e, portanto, eles foram imediatamente enviados para cá. Eles não achavam que ele poderia lidar sozinho com tudo isso. Que bom moço! Ele fez a sua parte do trabalho, então pode deixar o resto para os outros. Lin Fan pediu desculpas por criar trabalho extra para eles, e como eles já haviam começado a limpar esses cadáveres, ele decidiu sair. De repente, o diretor em movimento chamou por ele. Ele gritou que o cara finalmente acordou, mas ele não entendeu o que o homem estava falando porque não tinha dormido nada. Mas primeiro deixe-o explicar porque tudo isso é diferente do que discutiram na mesa de recepção. O diretor riu e o chamou de bom piadista. E de repente ele disse que o cara estava sendo promovido. Afinal, o homem acabou de receber a notícia de que Lee fez uma contribuição extraordinária hoje. Então a associação imediatamente o promove. Agora ele se tornará o chefe da estação. O cara ficou chocado. Mas e quanto ao seu estágio nas instalações de limpeza? Isso é alguma espécie de piada estranha? Ele já estava até planejando sair daqui. O cara levantou as mãos e disse ao chefe que tudo isso estava de alguma forma errado. Afinal, ele nem é considerado um funcionário oficial e ainda tem muito a aprender. O diretor o elogiou pelo fato de um jovem assim não tentar se apropriar de toda a glória para si, mas não é tedioso ser tão modesto. Ele já tinha tudo planejado. Além disso, todos no departamento já admiram o cara. Lin Fan simplesmente suspirou cansado de desespero. Então ele foi saudado por duas pessoas que vieram da divisão do Departamento de Investigação, 7º Esquadrão. Eles vieram aqui para obter detalhes sobre o incidente de hoje. Que futuro sombrio aguarda o Departamento de Análise? Se o cara já parece tão exausto, por que ele está trabalhando tão duro? Durante seu treinamento, ele estava no topo. Agora é difícil de acreditar. Levou apenas um mês para eles se tornarem funcionários de pleno direito do Departamento de Investigação. A garota ouviu dizer que leva um ano para aqueles que trabalham no Departamento de Análise. O jovem fechou os olhos e respondeu com um suspiro que mesmo um ano às vezes não é suficiente. Pessoalmente, ele acredita que leva muito tempo para aprimorar as habilidades antes de se tornar um funcionário de pleno direito. O outro rapaz respondeu que Lee não deveria levar as palavras tão a sério. No final, mais cedo ou mais tarde, ele será capaz de se tornar um funcionário permanente, independentemente de seu relacionamento, eles ainda serão camaradas. Se ele tiver algum problema, Lee pode contar com eles. Ela ficou em silêncio por um tempo, e então o diretor gritou com os recém-chegados, perguntando qual era o seu negócio com o chefe da delegacia de polícia. O rapaz e a garota não esperavam que Lin Fan já tivesse se tornado o chefe. Eles disseram ao diretor para não brincar mais assim, mas ele não estava brincando. Sua negligência quase causou um grande incidente de segurança. Felizmente, o irmão Lai permaneceu calmo diante do perigo e resolveu esse problema sem problemas. Assim, ele foi premiado por seus méritos e promovido a chefe da seção do Departamento Social e Legal, e o diretor apresentará um relatório à associação sobre os problemas que eles criaram. Os rapazes não conseguiam entender como isso poderia acontecer. Essa questão nem está dentro da competência de seu grupo. O jovem que veio com o diretor, provavelmente seu assistente, de repente gritou com o casal para cuidar das palavras, porque eles estão na frente do chefe do departamento de análise, e se tiverem alguma reclamação, que a passem pelo seu chefe. Esses dois ficaram assustados e fugiram, mostrando os calcanhares. Eles estavam irritados com o sortudo do Lin Fan. Em seus dias, pelo visto, até um cachorro é promovido. Seria bom se ele se tornasse o chefe de algum departamento desconhecido, mas para se tornar chefe do departamento de análise, definitivamente não haverá futuro para tal caminho. Apenas resta esperar e assistir. O diretor deu um tapinha no ombro do cara e supôs que ele estava chocado com o que estava acontecendo. Então, por hoje, ele está livre e pode descansar. Lee concordou. Na mesma noite, no alojamento, o jovem estava sentado no computador estudando as conchas de cauris. Parece que elas eram do antigo estado de Diane.
Ele também leu as notícias, onde dizia que um majestoso recipiente de bronze usado em rituais de sacrifício havia sido encontrado. A nova descoberta promove a arqueologia local. Como o cara esperava, a cena das notícias é exatamente a mesma cena em que ele mesmo foi sacrificado. Com tantas conchas de cauris, alguém precisa controlar tudo nos bastidores. Fica a dúvida de quem poderia ser. Lin Fan deve tentar perguntar ao deus do Pilar do Tigre sobre isso. De acordo com a memória que ele recebeu no calabouço de escravidão, para convocar o deus do Pilar do Tigre, basta olhar para a chave. O cara fez isso. Ele olhou para a palma da mão, onde esta chave dourada estava exibida, e pediu para o deus sair. Imediatamente após isso, apareceu uma pequena figura de um filhote de tigre amigável. Isso era o suficiente para fazê-lo tremer de medo? O cara perguntou sem rodeios de onde veio essa concha. Os olhos do filhote de tigre se acenderam de vida e apareceram em suas memórias. Olhando para a esquerda, ele viu uma figura com uma capa de chuva preta. Provavelmente era um homem que estava pagando na loja com conchas de cauris, entregando a pia ao vendedor. Ele disse que o senhor da unidade a abençoaria. Lin Fan notou que esse homem era de uma das Associações Unidas. Esta é uma terrível organização anormal. Eles não apenas competem com a associação de purificação deles, mas também são as pessoas mais procuradas entre todas as associações. Eles acreditam que todos os seres vivos na Terra, incluindo os humanos, são alimento para o Senhor da Unidade. Seus membros são chamados de cozinheiros, que oferecem as melhores iguarias ao seu Senhor. Além do diretor, existem ainda 10 pessoas fortes, chefe, sou o chefe e assim por diante em ordem decrescente. Assim que ocorre uma anomalia, todas as associações enviam necessariamente pessoas para capturá-las. No entanto, se alguém pegar essas conchas, será possível ganhar controle sobre elas. Será que esse homem realmente quer armar uma emboscada para a Associação de Anomalias agora? Lee sente que essa situação não é tão simples quanto ele pensa. Talvez ele tenha algum outro motivo. O homem atrás do balcão pediu desculpas e disse que só aceitavam dinheiro ou cartão. Então, um estranho pediu a ele que examinasse melhor a concha. Será que ele realmente não quer aceitar essa concha como pagamento? Como um zumbi, o vendedor começou a repetir que era dele, deveria se tornar dele. E então, como um louco, ele estendeu a mão para a concha. Lin Fan percebeu que ele já havia caído sob o controle das conchas do cauris. Ele disse que a concha era seu novo amuleto. Ela é incrivelmente bonita. Ele não pensou que desmembrar as pessoas pudesse ser tão agradável. O homem de capa de chuva preta se certificou de que ele agora estava satisfeito e jogou outra sacola de conchas no balcão, apenas por precaução, caso uma não fosse suficiente. Os transeuntes olhavam para ele como se ele estivesse louco, enquanto o vendedor dizia que lamentava muito que tanta beleza estivesse enclausurada apenas nessas conchas. Seria muito legal se tal beleza desfigurada pudesse ser vista na realidade. Então o homem simplesmente rasgou essa sacola com as bordas e começou a enfiá-las na boca. As pessoas ao redor começaram a filmar esse anormal. Em seguida, ele ficou completamente irreconhecível, rasgou todas as suas roupas e parecia um enorme cadáver cinzento, enquanto um homem de capa de chuva preta saiu. A cena lá dentro era simplesmente nojenta, mas as pessoas continuaram filmando, até que o celular de um homem foi derrubado de suas mãos. Foi quando todos os compradores fugiram de medo. Mas nem todos conseguiram escapar desse monstro. Depois de olhar para a bagunça que ele fez, o monstro declarou que não queria mais matar ninguém. Depois do trabalho, uma garota estaria esperando por ele para assistir a filmes juntos. Lee percebeu que esse monstro entendia tudo, mas não conseguia se controlar. Foi bom que ele e o Sr. Zan não tivessem perdido a razão naquele momento. É assustador perceber que eles poderiam ter perdido o controle do corpo da mesma maneira e matado pessoas inocentes. De algum lugar ao lado, ouvi o choro de uma garotinha que queria encontrar a mãe. Uma garota loira de vestido vermelho sentou-se na frente dela e disse que ajudaria a encontrar a mãe. Lee pensou que era Ong Kue da fusão, mas de repente o monstro agarrou essa garota com uma mão e a devorou. O rapaz não conseguiu olhar para isso, mas abruptamente um garoto de cabelos vermelhos com um extintor de incêndio nas mãos saltou através de seu corpo. Ele se lançou contra o monstro na esperança de matá-lo, mas não teve sucesso. Com seu golpe, ele apenas enfureceu o monstro. Então, Lin Fan abraçou a ideia de que todas essas pessoas inocentes morreram por causa dessa terrível associação.
um destacamento da Associação de Análises apareceu e queria cercar o monstro para eliminá-lo. Os corajosos estão famintos por vingança, não apenas por si mesmos, mas também pelos outros. Talvez Lin Fan pudesse contar com o apoio da Associação de Purificação para se livrar desses aberrantes. Gradualmente, o jovem emergiu das memórias do filhote de tigre e perguntou se ele se lembrava de mais alguma coisa. O jovem achou que parecia que esse idiota já estava bêbado quando recobrou a consciência. Mas não importa mais, ele só precisa deixar tudo para trás, porque ele já sabe quem é seu inimigo de qualquer maneira. Espreguiçando-se, Li percebeu que estava muito cansado e era hora de ir para a cama. Na manhã seguinte, eles começaram a invadir o quarto do cara. Ele nem sequer tinha trocado de roupa desde a noite anterior e mal conseguiu levantar, esfregando os olhos. E quem era que veio até ele a essa hora tão cedo? Quando ele abriu a porta, viu pessoas, Lei Ji e seus amigos, que ele havia chamado para ajudá-lo na mudança. Inicialmente, Lin Fan não entendeu nada. Que tipo de mudança? Foi então que Fun Ji explicou que era porque ele havia sido promovido e nem sequer tinha dito nada a eles. E eles se aproximaram graças ao treinamento conjunto. Portanto, era ele quem deveria contar-lhes a tão maravilhosa notícia. E agora ele não precisava mais morar no alojamento. Liu Du, do departamento de pessoal, adiantou-se. Ele correu para descobrir o endereço do cara assim que soube da notícia por meio de um amigo. Os caminhões já estavam prontos para a mudança. Li não entendia o que diabos estava acontecendo. Seu dinheiro solitário teria acabado tão rapidamente? E será que todos realmente querem que ele viva com seus falsos pais? O cara realmente espera que sua identidade não esteja oculta. O cara colocou a mão no ombro de Li e disse que entendia perfeitamente que ele não esperava vê-los. Mas essas são as regras da associação. Eles não só deveriam ajudá-lo na mudança, mas também fazer isso o mais rápido possível. Seria melhor para ele. O jovem não entendia quem poderia inventar regras tão estúpidas. Virando-se, Li decidiu deixar tudo com eles e foi recolher suas coisas. Ao ir até o armário, o cara o abriu e escondeu sua mochila, que continha projéteis e algemas. Ele não deveria mostrar isso a ninguém. Já do lado de fora e se aproximando do caminhão, o jovem notou o chefe Wu em um carro próximo. Ele perguntou por que ele tinha vindo aqui, e ele respondeu que, é claro, veio para ajudá-lo na mudança. Os transeuntes não entendiam por que tantas pessoas tinham se reunido, já que ninguém estava se mudando. Uma das testemunhas oculares disse que era o mesmo estagiário do departamento de análises que havia sido promovido a chefe no primeiro dia e estava se mudando. Todos diziam que era simplesmente inacreditável. Todos pensavam que era alguém especial. Um chefe desse nem merece limpar sapatos. Os dois caras que estavam conversando mais cedo saíram na direção oposta à multidão. Afinal, um deles é um gênio com força espiritual próxima de 100. É claro que ele não será incomodado por pessoas assim. Um carro que passava por eles os molhou da cabeça aos pés com água de uma poça. Enquanto isso, todos, incluindo Lin Fan e o diretor, entraram no carro deste último. O motorista recebeu o endereço correto e eles partiram. Os passageiros nos bancos de trás se perguntavam por que a casa do chefe Li estava fora da cidade, considerando sua nova posição. Talvez a casa seja incrivelmente grande. Li apenas soltou um suspiro de desesperação, porque ele não sabe de nada. Ele respondeu que se haveria uma casa grande ou não, isso não era importante de forma alguma. O mais importante é que ele possa morar lá. Atrás deles, todos estavam sussurrando. Eles estavam incrivelmente interessados em como é o padrão de moradia, apenas uma casa nos subúrbios para morar. Não é de admirar que Lin Fan não quisesse que ninguém o acompanhasse. O assistente do diretor se perguntou por que Li estava tão sombrio, quando ele se tornou tão humilde. Enquanto isso, os pais falsos do cara estavam descansando no gramado no fundo de uma casa enorme. O homem perguntou se eles mesmos precisavam entrar em contato com o coletor, já que ele não estava em contato desde a primeira vez. A garota estava deitada em uma espreguiçadeira e respondeu que não valia a pena irritá-lo com coisas tão insignificantes. Seria melhor apenas esperar por ele. De repente, alguém chamou-os como mãe e pai, e eles se viraram chocados. Na frente deles estava Lin Fan e um monte de pessoas atrás dele. Em resumo, todos juntos ficaram impressionados com o tamanho do palácio. O jovem não conseguia acreditar que a associação de purificação fosse tão rica. Os caras começaram a fazer piada com ele.
o que revelou que o cara era rico. Outro começou a se exibir, dizendo que Linfan era uma pessoa muito extraordinária. Ele só estava escondendo seu verdadeiro status deles o tempo todo. É isso. Na verdade, os caras não esperavam que Lee fosse herdeiro de uma família tão rica. Alguém como ele pode ser muito útil para eles no futuro. Enquanto isso, o pai assumiu seus papéis em A Garota, como anfitrião da casa convidou os convidados para entrar. Pouco depois, em uma enorme mesa, o pai da família ergueu um brinde para garantir que todos ali presentes fossem sempre jovens e talentosos em tudo. Ele também estava muito lisonjeado com a presença de hoje, pois trouxe uma luz brilhante para sua modesta casa. Um dos caras disse ao tio Lee que ele era muito modesto. Ele apenas riu em resposta e disse que esvaziaria seu copo primeiro. O diretor pediu a ele para não se preocupar, porque seu filho é um jovem muito confiável e trabalhador, cheio de diversos talentos. Ele trabalhou muito bem, mesmo quando chegou pela primeira vez, e inúmeras perspectivas certamente o aguardam. Tudo isso graças às instruções do senhor diretor. Tudo o que o diretor disse antes é verdade, exceto pelas perspectivas comerciais. O rapaz é um desastre nisso. O diretor assegurou ao homem que, enquanto o rapaz estiver sob sua asa, ninguém ousará tocá-lo. E agora é hora de começar a comer, porque em breve devem trazer o doce caldo de pera. Um dos caras sugeriu que seria difícil para o rapaz esconder sua origem rica deles. E por que ele decidiu trabalhar para a associação se tem uma família tão rica? O rapaz respondeu que, dizem, qual é o sentido de ter muito dinheiro nos dias de hoje quando anomalias aparecem aqui e ali? É uma associação na qual ele pode desempenhar o maior papel neste mundo. Ele respondeu que fez a coisa certa, deve haver poder por trás do dinheiro para que ele possa se proteger. E então todos brindaram ao rapaz. As reuniões continuaram por um longo tempo e os convidados se dispersaram à noite. A feliz família se despediu do último convidado, ficando na porta e acenando adeus. Assim que todos saíram, os morenos suspiraram aliviados. Estabelecer uma sociedade foi muito mais difícil para ele do que lutar contra monstros em uma masmorra, e agora Lee ainda tinha negócios com um homem e uma mulher, como se precisasse contar a eles para não levantar suspeitas. Mas não importa, se ele falar demais, apenas criará ainda mais suspeitas. Seria melhor simplesmente partir. Enquanto isso, o casal observava atentamente o coletor sair. Quando Lee entrou profundamente na casa, o homem percebeu que era o fim. O cavalheiro tende a ficar em silêncio quando está irritado, e é culpa da garota por tudo. Ela sabia que ele era um homem muito simples que achava que uma alma tão simples poderia servir ao Senhor do Abismo, e ela ainda insistiu que comprassem esta casa enorme. Ela ficou indignada em resposta, porque ele a culpa por tudo. Eles estão fazendo tudo isso em prol do projeto Kukui como seus subordinados. Eles devem ajudá-lo a mostrar sua força e poder, caso contrário, esses malditos de más intenções não o respeitarão. Quando chegaram ao rapaz que estava sentado no sofá, eles se curvaram profundamente a ele e pediram desculpas por tamanha arbitrariedade de comprar uma casa. No entanto, o moreno fez uma cara séria e os impediu de dar desculpas ridículas. A mulher de cabelos vermelhos percebeu que, às vezes, mesmo uma pessoa tão sábia quanto um coletor pode parecer tão exausta. Ou talvez algo tenha acontecido na associação que o fez mudar suas preferências. Mas ainda é bom que ele não tenha resolvido essa situação. O homem se levantou e disse que ninguém sabia que o cavalheiro receberia uma promoção imediatamente após o primeiro dia de trabalho. Eles admiram muito seu trabalho. Lee respondeu que eu era apenas um trabalho temporário e depois perguntou se havia alguma notícia para ele da sede deles. A garota respondeu que tinham recebido uma mensagem codificada esta manhã. Diz que encontraram rastros do Senhor do Abismo quando exploraram a cidade vizinha de Kaon, e eles esperam que o mestre encontre as criaturas anomalas de ontem e que ele até seja recompensado generosamente por isso. Abrindo sua mochila, Linfa entregou à garota 2 conchas e o homem disse que elas irradiavam poder espiritual em pelo menos 100 unidades, mas ao procurar um mestre, agora irradiam muito menos poder. E ainda assim, o Senhor incrível, ele é tão formidável que pode ser comparado a um deus. Lee se levantou do sofá e disse que estava um pouco cansado, e a garota notou que agora ele parecia uma pessoa comum, um contraste tão acentuado que até assustava um pouco. Eles já prepararam um quarto para ele lá em cima, o maior quarto do 2º andar, para que ele possa ir para a cama imediatamente.
Enquanto Lin Fan subia as escadas, o homem soltou o ar pelo fato de terem reservado um quarto para o cavalheiro com antecedência quando compraram esta casa pela primeira vez. Entregando as conchas para sua parceira, a garota disse para ele enviá-las para a sede americana. Ele respondeu que eles sempre deveriam estar alertas, pois estar perto do imperador é como estar perto de um tigre. Nesse momento, Lin Fan subiu para o segundo andar e entrou no quarto à direita, e imediatamente ficou atordoado. Este quarto parecia tão vazio e frio que ele ficou paralisado por um tempo. Este quarto era completamente diferente do que o de baixo. Que tipo de idiota projetou este quarto? Mal conseguindo alcançar o interruptor, o moreno conseguiu acender a luz. Havia cabeças de cadáveres penduradas nas paredes e tetos. E era a mesma coisa nos frascos. Lin Fan ficou tão assustado com o que viu que caiu de choque. Ele não entendia como poderia dormir ali. Encostando-se na parede fria, Lin Fan ordenou a si mesmo que se acalmasse. Seria ruim se alguém lá fora ouvisse seus gritos. Parece que todas essas coisas eram da coleção do colecionador. Que gosto extravagante ele tinha. Não é de admirar que ele tenha ganhado um apelido semelhante. Todo esse quarto cheirava carne seca. Ao se aproximar de uma das latas, o cara reconheceu que se tratava de um presidente corrupto que havia feito de bobo o país inteiro. Acontece que ele não foi morto por algum rival político, mas por um colecionador. O rótulo dizia: Indamon Broke, presidente de Hyde, foi pego na América Central. Olhe para o segundo frasco. O cara percebeu que ele frequentemente aparecia nas notícias. Ele era um mulherengo que gostava de matar mulheres depois de brincar com elas, mas desapareceu abruptamente há um ano. Foi incrível que tenha caído nas mãos de um colecionador. A terceira pessoa no banco era um cara da China, que liderava a sociedade que era melhor em combater o crime lá. Seu nome era Shantai Song da Sociedade do Dragão Negro. Depois de examinar suas posses, o cara percebeu que ele era realmente incrível. De acordo com a mensagem recebida anteriormente, o colecionador é capaz de usar as habilidades dos proprietários dessas cabeças como suas próprias. Portanto, toda vez que ele derrota um oponente, ele adquire uma nova habilidade, o que o torna digno de ocupar o primeiro lugar na lista dos mais procurados. Não se sabe se Lee será capaz de obter as habilidades dessa pessoa em seu estado atual. Colocando a mão em uma das cabeças, ele percebeu que nada estava acontecendo. Com um suspiro, ele foi para outra parede, onde havia frascos com as cabeças dos melhores espiritualistas. As notícias disso foram amplamente cobertas por vários dias. A seita de aventureiros não era apenas a organização de anomalias mais forte no Sudeste Asiático, mas também o inimigo número 1 da Associação de Anomalias. Ninguém esperava que o colecionador destruísse todos eles em uma única noite. Como ele morreu, sendo tão forte? Julgando pelas informações disponíveis, o colecionador poderia ter morrido por algo relacionado a essa seita. Ele precisa encontrar uma maneira de esclarecer essa situação. De repente, o olho no frasco se moveu, o que assustou muito o cara. E por que ele ainda está se movendo? Lin Fan pode não ser capaz de lutar, mas pelo menos pode escapar daqui. O cara saiu do quarto o mais rápido que pôde, mas uma figura escura de capa preta o esperava lá fora. Mas as preocupações foram dissipadas. Era apenas uma mulher simpática, a tia Xiao Zhan, de uma organização enviada aqui como governanta. Ela ouviu um barulho estranho e, portanto, decidiu entrar. Li disse a ela para não pendurar a arma apenas como um ornamento. É melhor pendurá-la em um lugar mais apropriado para que ela esteja sempre pronta para a batalha. A mulher respondeu com um sorriso que ele estava absolutamente certo e ela mesma pensou que não deveria ter colocado todas essas cabeças em seu quarto. No entanto, a mulher transferiu tudo para o Sr. Li, que alegadamente ordenou que ela fizesse tudo isso. Ela atirou uma frigideira no homem e com o golpe quase o matou no local. Fazendo uma reverência ao cavalheiro, a mulher disse que imediatamente colocaria tudo na caixa de armas. O mais importante é que ele a perdoe. Ele apenas assentiu e passou, observando o brinco vermelho da mulher, que lhe parecia muito familiar. Mas isso não é mais tão importante. O cara está com preguiça de pensar nisso. Precisa dar uma olhada ao redor aqui primeiro, enquanto todos estão lá coletando suas coisas no quarto. De qualquer forma, ele terá que ficar com essas pessoas. Sentado em um home theater, o cara não pensava que seria tão grande. Parece desnecessário. Você pode assistir a muitos filmes para aprender como se comportar como um grande chefão.
A governanta perguntou ao cavalheiro se poderia entrar para lhe trazer um chá delicioso. Ele respondeu brevemente e continuou a assistir ao poderoso chefão. Muitas frases famosas foram ouvidas pelos alto-falantes enquanto a tia colocava o chá na mesa. Ao olhar para o cavalheiro, seus olhos se arregalaram de surpresa. Então ela saiu do salão e os pais de Lee perguntaram se ele ainda estava zangado. A mulher respondeu que não, mas parecia estranho que ele estivesse assistindo o poderoso chefão e não só. Um novo mundo e um enroque duplo estão na vez dele. Todos ficaram surpresos com essa notícia. Parecia que isso simplesmente não era possível. Pouco depois, os três estavam sentados no sofá. A garota fumava e refletia que todos esses filmes são sobre traição e lealdade. Será que o cavalheiro realmente vai tomar uma decisão afinal? O homem respondeu que isso significa que tudo chegou a este ponto. Parece que o colecionador já está farto desses parasitas da associação. E finalmente vai se levantar. Andy perguntou, é o momento certo para isso? Ele pode ser forte, mas e se o diretor for mais forte? A garota respondeu que nenhum deles havia visto o diretor. Talvez isso nem exista de fato. E tudo isso é uma mentira deliberada para complicar as coisas. Desde o momento em que ele se opôs abertamente ao projeto Cuckoo até o momento em que os planos começaram a se concretizar, o senhor colecionador estava se aproximando cada vez mais do senhor do abismo. Então eles decidiram que tudo isso estava sendo feito para destruir o senhor do abismo. Lee saiu das sombras e todos abruptamente se calaram. Eles rapidamente se curvaram diante do cavalheiro e perguntaram se ele havia terminado de assistir aos filmes. Eles acabaram de limpar seu quarto para que ele pudesse descansar lá. Todos estavam apenas tremendo de medo, esperando por uma resposta, mas ele apenas disse que não era necessário. Ele precisava de um carro porque iria para a Associação de Anomalias, e ele respondeu que fariam isso imediatamente. Observando seus subordinados correrem para cumprir as ordens, Lin Fan percebeu que suas lições hoje sobre como se comportar como um grande chefe foram bastante bem-sucedidas. Você sempre pode vê-los tremer de medo dele. Mais tarde, já dentro do carro com um motorista particular, o cara notou que o tempo estava maravilhoso hoje. Ele está disposto a trabalhar até a morte, apenas para sair deste lugar amaldiçoado. Nesse momento, uma garota de cabelos cor-de-rosa estava atravessando a estrada, o que atrasou o carro. O motorista teve que parar abruptamente, e Lee bateu a cabeça. O motorista se desculpou com ele porque não fez de propósito, mas o cara respondeu que estava tudo bem. Ao chegar ao trabalho, ele foi imediatamente recebido pelo chefe Wu, que apressou o cara porque estavam esperando por ele sozinho. O moreno perguntou o que havia acontecido para decidirem chamá-lo. Ele apenas respondeu que logo descobriria por si mesmo. E isso é muito importante. Quando entraram, havia outros trabalhadores além de Kiki. A garota correu para o quarto e acabou sendo a mesma garota que quase pulou sob as rodas do carro de Lin Fan. O chefe os apresentou um ao outro como parceiros. Olhando para a garota, o moreno não conseguia entender por que ela lhe parecia tão familiar. Mas então se lembrou do incidente da manhã. Que interessante! O chefe propôs que começassem a trabalhar, já que todos estavam divididos em pares. A equipe começou a discutir as tarefas para o dia. Vendo pessoas que pareciam ter crescido das árvores, o moreno se perguntou o que era aquilo. A equipe já estava usando trajes de proteção especiais, e todos estavam investigando fenômenos estranhos. No departamento anatômico, cenas assim ainda chocam a todos. O que vale é o nível de síntese. É simplesmente incrível. É impossível nem mesmo imaginar a dor que todas essas pessoas experimentaram antes de sua morte. O chefe disse a todos para pararem de falar porque precisavam coletar todos os dados o mais rápido possível. Lin Fan e Ek Ek seguiram o índice de radiação espiritual, que estava dentro de 50, o que é muito comum para uma infecção anormal. O Dr. Zhang, que estava parado atrás deles, disse que deixaria a autópsia para o rapaz hoje. Mas ele começou a negar que estava tudo errado de alguma forma. Afinal, ele trabalha de graça, nem sabe de nada ainda. Mas o homem disse que trabalhadores jovens como ele precisam de mais prática para se familiarizarem o mais rápido possível, e se ele não entender algo de repente, então, Kiki explicará tudo a ele rapidamente. Sob pressão, o rapaz concordou. O médico anotou para si mesmo que é muito raro encontrar um funcionário tão responsável e determinado. Ele precisa ser treinado o mais rápido possível para que ele possa se juntar à equipe.
Além disso, aqueles poucos casos de bebida ontem foram realmente bons. A garota decidiu tomar tudo em suas próprias mãos e disse ao chefe Lee que ele conduziria uma autópsia. E ela o ajudaria. Ele concordou, mas pediu para ser chamado apenas de Lin Fan. Ao lado dele, ela pode esquecer as formalidades. O jovem pediu a ela para lhe dar uma motosserra e começou a serrar a árvore. A árvore tinha um corte vermelho estranho, como se fosse de um homem. Então eles começaram a gravar. Tecidos humanos e tecidos de madeira foram fundidos de forma uniforme. Vasos sanguíneos e nervos estão entrelaçados dentro da estrutura de madeira, o que levanta a suspeita de fusão a um nível celular. Os órgãos dentro da cavidade external estão completamente enegrecidos. Os órgãos estão pretos, com sinais de necrose. Pode-se presumir que devido à transformação minuciosa da estrutura humana, ocorre uma reação de rejeição dos tecidos humanos, múltiplas falhas de órgãos levando à morte. É estranho, eles quase terminaram a dissecação, mas por que ainda não encontraram a fonte da infecção anormal? A garota disse que não só isso, os indicadores de radiação também diminuíram ligeiramente. Tocando o cara pelo traje, a garota sugeriu que ele estava muito cansado de trabalhar por tanto tempo, então ofereceu a ele um pequeno descanso. Lin Fan concordou, porque seu cérebro precisava de um descanso. Já era noite. Os caras estavam sentados no banheiro do departamento de anatomia. Lee estava sentado no sofá enquanto Kiki lhe trazia café. A morena percebeu que, se olhasse mais de perto, veria que Kiki é na verdade muito fofa. Ele perguntou a ela se parecia que ela se divertiu muito na noite passada, porque ela tinha olheiras. Mas ela respondeu que, na verdade, nem tem tempo para se divertir. Isso surpreendeu Lin Fan porque o salário no Bureau de Anomalias não é pequeno, e embora todos olhem com desdém para o departamento de anatomia, eles ainda têm subsídios especiais. Afinal, isso é considerado um alto salário na cidade de Cannes. Então por que ela está trabalhando tão duro? A garota disse que tem 3 empregos. Um de manhã, outro à tarde e o terceiro à noite. Ela deve muito ao diretor Wu, caso contrário, não teria tido essa oportunidade. A morena perguntou se ela estava enfrentando dificuldades, e Kiki respondeu que era tudo para tratar sua irmã. Ela tem síndrome do sono, ou doença do sono profundo. Lin Fan entendeu tudo. Ele se apoia nos joelhos com os cotovelos. Desde os eventos anormais, novas doenças anormais também surgiram neste mundo, e a síndrome do sono é uma delas. Os pacientes caem em um sono profundo, os sinais vitais são extremamente fracos, mas suas ondas cerebrais estão anormalmente ativas, como se estivessem vivendo em um sonho. O tratamento da síndrome do sono requer muito dinheiro, então não é surpreendente que mesmo o salário no Bureau de Anomalias não seja suficiente para esse tratamento. O cara perguntou a Kiki quanto dinheiro ela precisava. Ela respondeu que os custos operacionais anuais são pelo menos 2 milhões. E ela planeja adiantar seu salário por 10 anos. Mas ela não sabe se o Bureau concordará. Mas então Lin Fan disse que encontraria uma solução mais adequada para ela. A associação de limpeza tem muito dinheiro, afinal de contas. Então, de repente, o cara acende o isqueiro e descobre que o quarto ficou de alguma forma diferente. Ele não entendeu o que aconteceu. Tudo mudou subitamente assim que ele acendeu o isqueiro. Ela é da masmorra da escravidão, talvez tenha algumas habilidades. Kiki, atrás dele, levantou o T do sofá e perguntou se ele estava bem. O cara deu um suspiro e disse que apenas inalou acidentalmente a fumaça de um cigarro. Ele se certificou de que a garota não viu nada estranho. Parece que só ele pode usar o poder do deslizador. Quando o cara o fechou, tudo voltou ao normal. Talvez tudo isso esteja acontecendo porque ele é o dono daquela prisão. Lee disse a Kiki que já tinha descansado o suficiente e disse que era hora de eles continuarem. Quando já estavam com os trajes e voltando, ele ainda estava pensando no que era. São os restos de uma infecção anormal? São os restos de radiação espiritual? Ele precisa urgentemente realizar alguns experimentos. Quando entraram na sala de desinfecção, a morena acendeu o isqueiro novamente e começou a olhar ao redor. Havia mofo negro ao redor, que é a materialização da radiação espiritual anormal. A razão pela qual essas pessoas árvores se fundiram perfeitamente é porque foram unidas à força pela fonte da infecção. A garota observou e entendeu que precisava tomar cuidado, porque parecia que Lin Fan tinha caído sob a influência dessa infecção anormal, e para se proteger,
Ela pegou um par de alicates e estava prestes a acertar o cara na cabeça, mas ele se virou naquele momento e agradeceu por tê-lo dado. Como foi bom que ela estivesse errada. Eu acordaria o chefe agora mesmo. O cara acendeu o isqueiro novamente e tirou algo muito estranho e incompreensível do corpo com uma pinça. Peak também não entendeu o que era aquilo. Tão pequeno. Mas o poder da radiação espiritual já estava perto de 100. Colocando debaixo d'água, Lee assegurou que logo descobririam. Neste pedaço havia um desenho de um dragão de nuvem, muito provavelmente. Este é um fragmento de jade direto da dinastia Han. Precisamos relatar isso imediatamente. Eles correram até Fan e disseram que o detector de radiação espiritual havia disparado um alarme. Ele realmente encontrou algo? Então o cara disse ao diretor que encontraram um fragmento de jade dentro do corpo e, muito provavelmente, era a fonte da anomalia. O chefe o elogiou o cara e disse que ele merecia sua posição. Então ele se voltou para o restante da equipe e disse a mesma coisa para eles. Todos devem ser muito cuidadosos. Após algum tempo, a equipe encontrou o resto dos fragmentos. Lee sugeriu que essas partes poderiam de alguma forma serem reunidas. Esses fragmentos se revelaram uma figurinha de um pequeno homem. A morena percebeu que esse estilo é muito semelhante às moedas antigas que eles viram não faz muito tempo. Todos eles devem ser originários do antigo reino de Diane. Fico pensando se isso tem algo a ver com as notícias sobre o micélio antigo recentemente encontrado. O Dr. Zan ficou feliz que não precisariam enviar para o departamento de pesquisa porque eles seriam capazes de descobrir por conta própria. E, finalmente, eles serão capazes de experimentar uma sensação de realização. Quem precisa desses departamentos? Eles podem lidar com tudo sozinhos. Lin Fan perguntou ao diretor se todos esses corpos pertencem ao grupo arqueológico que está atualmente investigando a tumba antiga, e ele elogiou o cara por notar isso. Essas pessoas foram encontradas nas profundezas das montanhas e um chão pelo departamento de investigação. Meio homem notou que essa criança é incrivelmente inteligente. Eles devem se envolver adequadamente na sua educação. Primeiro eles encontraram moedas antigas, depois bonecas esculpidas em jade, e agora uma tumba antiga. Deve definitivamente haver alguma conexão aqui. Mas agora não é hora de investigar isso. Será possível voltar a esse assunto um pouco mais tarde. Kiki disse ao cara que não achava que ele soubesse tanto sobre isso. Onde ele estudou antes disso? O cara respondeu que seu pai gostava muito de colecionar coisas pequenas na juventude, então ele aprendeu muito. Em uma vida anterior, ele era um amante de tudo que era antigo, mas na verdade, era apenas uma habilidade que ele havia desenvolvido em uma vida anterior para não morrer de fome. Provavelmente, se contasse sobre isso, certamente assustaria a pobre garota. Agora está claro para todos de onde o cara obteve tanto conhecimento sobre tempos antigos, mas Lin Fan disse que isso era apenas uma especulação dele. Ele só trabalha neste lugar há alguns dias, portanto, pode não saber muito. O cara pensou com irritação que não queria mais ser promovido. No final, o diretor disse a todos para descansarem porque haviam estado trabalhando o dia todo. O jovem se virou para Jan e perguntou se ele estava de plantão hoje. Ele está preocupado que possa haver resquícios nos corpos dissecados depois de colocarem a fonte da infecção na unidade de isolamento. O cara quer voltar e verificar. Ele notou que jovens como eles são muito enérgicos. Ele está no comando agora, então não precisa mais pedir permissão. Um pouco mais tarde, Lin Fan desceu para o primeiro nível do porão. Ele percebeu que, julgando pela experiência anterior, pode haver algo mais dentro desta escultura de jade nesses corpos. Talvez ele possa fazer algo a respeito, como com um bastão de tigre. Abrindo o isqueiro, o cara direcionou a luz para a estatueta, de onde se estendiam fios escuros. Definitivamente tinha algo ali. Acabou sendo a mesma moeda da última vez. Ela realmente achou que poderia enganá-lo? Deixe-a ver como ele liberta seu bebê para lidar com ela. Lee chamou o Deus Tigre. Ele perguntou se o filhote de tigre sabia o que fazer. Liberando o Deus Tigre, o cara percebeu que, afinal, essa coisa estava possuída. De repente, algo empurrou o cara para longe e algum tipo de espírito verde penetrou dentro dele, graças ao qual o cara se sentiu muito cheio. Era uma nova força espiritual, a aura do aprisionamento. Isso significa que se ele absorver o corpo infectado, poderá ganhar ainda mais poder espiritual. E o mofo também desapareceu.
parece que não há mais nada e precisamos ir verificar os corpos de outras pessoas de madeira.